Aparecida Bicalho, sou professora associada do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora do Grupo de Pesquisa Envelhecimento e Doenças Neurodegenerativas e do Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Leve e Demência de Alzheimer no Instituto Geni de Andrade Faria, do Hospital das Clínicas da UFMG. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre um tema muito importante: suicídio de idosos. Apesar de ser tratado como um tabu na sociedade de todas as faixas etárias da população brasileira, o grupo de idosos entre 70 e 79 anos é aquele que apresenta a mais alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Também é o grupo que apresenta aumento significativo na incidência e na prevalência de demência, ou seja, novos diagnósticos desta condição. Em um recente estudo publicado em 2020, realizado nos Estados Unidos, com dados de mais de 140 mil pessoas com média de idade de 74 anos, observou-se um aumento significativo do risco de tentativa de suicídio em pessoas que receberam um diagnóstico recente de transtornos neurocognitivos. Esse risco aumenta em pessoas com comprometimento cognitivo leve e demência, mesmo sem outros transtornos mentais, quando comparados a pessoas sem essas condições. A razão de risco para a tentativa de suicídio foi de 1,73 para comprometimento cognitivo leve e de 1,44 para demências recentemente diagnosticadas. Por outro lado, o estudo encontrou que o risco para tentativas de suicídio se deve mais ao diagnóstico recente do que já ter essa condição diagnosticada ao longo do tempo. Ou seja, no momento do diagnóstico destas condições, é necessário abordar o risco de suicídio, assim como condições que aumentam o risco, como a depressão e o uso de substância, isso especialmente em homens idosos. Também é importante ressaltar que a depressão em idosos aumenta o risco para demências e as demências aumentam o risco de sintomas depressivos. Ou seja, a abordagem de idosos com depressão deve incluir tanto a avaliação do risco de suicídio como de declínio cognitivo. Por fim, é possível que alguns quadros de demência possam apresentar um maior risco de suicídio e morte não intencional autoprovocada, especialmente nas fases iniciais, principalmente se houver prejuízo nas funções executivas, como controle inibitório, planejamento e solução de problemas. Ou seja, em pessoas com diagnóstico de demência, a segurança do paciente deve ser considerada tanto em relação ao risco de suicídio quanto ao de morte não intencional autoprovocada. Obrigado por sua atenção.